E aí, gente, estou de volta. Vamos continuar nossa aula. Na aula passada nós falamos sobre os tipos de bactéria, né? A importância dessas bactérias, os representantes do reino Monera, que na verdade é do reino Eubactéria, né? E agora nós vamos falar rapidamente do metabolismo das bactérias e a sua reprodução, os métodos de reprodução. Falando do metabolismo das bactérias e o seu tipo de nutrição, a gente pode classificar basicamente as bactérias em dois tipos. As bactérias autotróficas e heterotróficas. Isso a gente conhece, que são autotróficas, conseguem produzir o seu próprio alimento, né, assim, e as heterotróficas precisam de buscar o seu alimento, ou seja, ela não produz em si própria. Tá? As autotróficas podem ser fotossintetizantes. Existem algumas bactérias que são fotossintetizantes, como as cianobactérias, que vamos falar um pouco mais na frente, e algumas bactérias são quimiosintetizantes. Enquanto as fotossintetizantes utilizam a energia solar como fonte de energia para suas reações metabólicas, as quimiosintetizantes utilizam a energia de reações químicas de moléculas inorgânicas para realizar o seu metabolismo energético, enquanto que as heterotróficas, elas são aquelas que precisam de outras fontes de moléculas orgânicas, né, para conseguir energia. Por exemplo, nós temos as bactérias fermentadoras e as respiradoras. As respiradoras precisam do ar atmosférico, né, tanto o oxigênio, que são aquelas aeróbicas, que precisam do oxigênio atmosférico, ou anaeróbicas, que não precisam desse oxigênio, que utilizam CO2 na respiração. E essas anaeróbias podem ser tanto obrigatórias, que apenas conseguem metabolizar e obter energia nas reações de compostos orgânicos na ausência de oxigênio, e elas ou podem ser algumas facultativas que conseguem, né, ainda realizar respiração na presença de oxigênio, mas se não tiver o oxigênio, ela também consegue fazer reações metabólicas, tá? E temos as bactérias heterotróficas fermentadoras. Falei para vocês nos leites fermentados, lembra? O leite fermentado é justamente isso. O carboidrato, né, a molécula orgânica que está lá no leite, é fermentado por essas bactérias, ou seja, na ausência de oxigênio, elas fazem um processo de fermentação para obter energia sempre na forma de ATP, beleza? Vamos falar agora da reprodução das bactérias. Um tipo clássico de reprodução dessas bactérias é a divisão binária, ou também chamada de bipartição, que o nome já fala, né? Uma bactéria ela se divide em duas, divide no meio, né? E para isso o DNA bacteriano é duplicado, né? A parede celular também começa a se dividir junto com a membrana e depois é formado novamente a parte da parede celular e da membrana plasmática para dividir as duas células até o ponto delas se separarem. Outro tipo de reprodução é a transformação. Como isso acontece? Quando uma bactéria, por exemplo, morre, ela vai liberar o seu conteúdo de material genético no ambiente. Esse DNA ele pode ser absorvido por outra bactéria ao ponto do DNA da bactéria que morreu ficar misturado, ficar agrupado nesse DNA bacteriano, nesse cromossomo da célula receptora. Assim a gente tem uma troca, uma mistura de material genético, tá? E assim caracteriza um tipo de reprodução. Essa célula aqui, né, ela já não é a mesma da célula mãe, então ela mudou o seu conteúdo genético, né? Então caracteriza como um tipo de reprodução por transformação, ela se transformou, certo? Foi formado um DNA recombinante. Outro tipo é a transdução. Aqui a gente vai precisar lembrar daquele ciclo de reprodução lá dos vírus, né? O ciclo lisogênico, certo? Olha só, se por um acaso um vírus, né? Preste atenção aqui, esse vírus, né? Um bacteriófago que a gente estudou, ele parasitar uma célula bacteriana, né? Aí ele vai fazer todo aquele processo de injetar o seu DNA dentro da célula. Preste atenção aqui que o DNA viral é vermelho e o DNA bacteriano é em laranja, tá? Então depois vai se replicar esse DNA viral, né? Formar novas proteínas do vírus, mas pode acontecer de alguns vírus serem montados com o DNA bacteriano. Olha só,
alguns vírus saíram com o DNA viral e outros com o DNA bacteriano. E quando esses vírus forem parasitar outra célula bacteriana, ela pode injetar e inocular o DNA bacteriano que ela carregou acidentalmente, né, daquela bactéria. Então a gente está fazendo uma mistura de materiais genéticos de uma bactéria para outra. Isso se caracteriza um tipo de reprodução chamado de transdução, né? Uma transdução é um transporte, uma transferência de material genético de uma célula para outra. E quem faz isso são os vírus, os bacteriófagos, beleza? Mais um tipo de reprodução é a chamada conjugação. Aqui é onde entra aquilo que eu falei do pilo sexual ou do pelo sexual. Esse pelo serve para fazer trocas de material genético. Ele permite a ligação de uma célula com a outra e assim forma-se um tubo de conjugação para trocar DNA, basicamente o DNA plasmidial. O plasmídio é aquele cromossomo circular menorzinho da bactéria. Então, ela pode enviar o seu plasmídio de uma célula para outra e assim as células se tornam transformadas, assim o seu conteúdo genético se torna modificado. E isso aconteceu por meio da conjugação de duas bactérias. Beleza, gente? Mais um tipo de reprodução, e eu falei lá, um tipo de bacilo pela esporulação. E o que é uma esporulação? Algumas bactérias ela têm a capacidade de formar essa estrutura chamada de endósporos. O que é um endósporo? É uma forma bacteriana que vai guardar todo o conteúdo da célula quando a condição ambiental não está tão favorável para a sobrevivência da bactéria. Então, se tiver um ambiente muito ruim para a bactéria assim, ao redor, o que é que ela vai fazer? Ela vai meio que adormecer, vai entrar no estágio de dormência. Então, esse esporo ou esse endósporo, que é um esporo do lado de dentro, né, vai guardar todo o conteúdo essencial dessa bactéria e essa bactéria ela vai começar a murchar, vamos dizer assim, porque está tudo guardado, está tudo em dormência naquele endósporo, certo? E fica ali, aquele esporo fica guardado e pode durar por vários anos até as condições ambientais se tornarem favoráveis para esse endósporo se desfazer e a célula bacteriana voltar à sua vida normal, certo? Então, esse é um tipo de reprodução que a célula consegue se reproduzir posteriormente depois de um tempo. Tá? Aqui caracterizando uma reprodução assexuada, da mesma forma da divisão binária, que a célula não ocorre troca de material genético, ela apenas copia o seu DNA e manda a cópia para as células filhas. Então, se são cópias, não tem variabilidade genética, é uma reprodução caracterizada por assexuada. E as demais que a gente falou, que ocorre troca, né? Transdução, conjugação, né? Transformação, ocorre troca, ocorre mistura de material genético, assim caracterizando uma reprodução sexuada. Beleza, gente? Aí, só um resuminho básico das doenças bacterianas que nós vamos falar nas próximas aulas das bacterioses, né? A gente vê várias células, várias bactérias que podem causar essas doenças, né? Doenças que a gente conhece como tétano, a pneumonia, tuberculose, leptospirose. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Algumas doenças bacterianas elas são curadas pela vacinação, né? Algumas apresentam vacinas, mas a maioria das doenças bacterianas são tratadas com antibióticos, certo? Então, os antibióticos, o nome já está dizendo antibio, né? Antivida. Então, não pode se tratar um vírus com um antibiótico, porque o meio de ação do antibiótico não serve, não consegue atacar os vírus. Olha só um exemplo. Esses antibióticos aqui, a penicilina, a cefalosporina, a vancomicina, eles atuam na inibição da síntese da parede celular microbiana. Ora, os vírus possuem parede celular de peptidoglicano? Não, o vírus não tem parede celular, o vírus nem é uma célula, então não adianta tratar uma virose com um antibiótico. Tá entendendo? Por isso que a gente tem que entender como é que se organiza esse organismo, esse indivíduo, para poder atuar especificamente na sua estrutura. Outros antibióticos, como a eritromicina, atuam na síntese de proteína, né? As bactérias têm o ribossomo, né, para produzir proteína, então esses antibióticos podem impedir, né, inibir a atividade dos ribossomos e, consequentemente, a síntese de proteína. Temos as sulfonamidas e a
trimetropina, outro antibiótico que atua na síntese de nucleotídeos, ou seja, na duplicação desse DNA. Síntese de nucleotídeo, nucleotídeo é um composto, né, a unidade que vai formar a cadeia de DNA. Se não está ocorrendo síntese de nucleotídeo, esse DNA não consegue ser duplicado, a célula não consegue se reproduzir, não consegue duplicar o seu material genético para se copiar. Então, inibe, reduz a reprodução bacteriana e, consequentemente, a doença, né? Outros também, a polimixina B e a colistina interferem na membrana celular bacteriana, né? Então, outro tipo de atividade. E existem inúmeros tipos de antibióticos que podem ser tratados as doenças bacterianas, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre as doenças bacterianas. Eu queria finalizar falando rapidamente sobre as cianobactérias, que são um tipo de bactéria que são fotossintetizantes. Se elas são fotossintetizantes, elas possuem clorofila, que é o pigmento que ajuda na fotossíntese, né? Por isso que elas têm essa coloração meio esverdeada. Então, quando a gente vê aquele lago ou aquele rio um pouco esverdeado, pode ser várias cianobactérias que se reproduziram, se multiplicaram e estão altamente acumuladas naquele ambiente, certo? E olha só, uma cianobactéria, ela parece um pouco com a bactéria, né? Ela não tem membrana nuclear, o seu DNA fica disperso em forma de nucleóide aqui, certo? Vai apresentar ribossomos para síntese de proteína, né? Tem a sua parede celular e a membrana plasmática, e uma característica particular dessas cianobactérias é que elas têm o envoltório externo como uma cápsula, né? Externamente a parede celular, né? Que é um envoltório meio viscoso, que é chamado de mucina, que é uma proteína um pouco viscosa que dá esse envoltório às cianobactérias. E outra característica particular delas é que elas apresentam essas lamelas, que são chamadas de lamelas fotossintéticas, certo? E o que são essas lamelas ou membranas fotossintéticas? São as membranas que possuem os pigmentos fotossintetizantes, né, chamados de cianossomos, né? A gente conhece, por exemplo, a clorofila é um pigmento fotossintetizante, né? E esse pigmento fotossintetizante vai estar dentro dessas bolsinhas que estão nas membranas fotossintéticas. Esse cianossomo é onde vai estar os pigmentos que a cianobactéria vai conseguir absorver a energia luminosa, né, para realizar suas reações de fotossíntese. E quando a gente estuda a cianobactéria propriamente dita, a gente vê que ela tem uma certa semelhança àquela organela que a gente conhece como cloroplasto, né, que é uma organela que está presente nas plantas e nos organismos eucariotos fotossintetizantes. Por quê? Porque um cloroplasto ele é formado por duas membranas, né, uma membrana interna e outra membrana externa. E aqui a cianobactéria, né, ela tem a sua membrana interna e a sua parede celular de fora. E o que é que aconteceu? Essa relação entre o cloroplasto e a cianobactéria entra lá nas teorias de origem da vida, na teoria endossimbiótica, que as cianobactérias, quando foram endocitadas por uma célula eucariótica, né, ao passo da evolução, elas se tornaram a organela que realiza a fotossíntese dentro de uma célula eucariótica. Então existe essa correlação entre cianobactérias e cromossomos e cloroplastos pela semelhança de estrutura, né? O cloroplasto apresenta nucleóide também no seu interior. Os granos, que são o conjunto de tilacoides, né, são semelhantes às lamelas, né, fotossintéticas que apresentam as cianobactérias, e nessas lamelas estão os pigmentos fotossintetizantes. Então, essa similaridade, né, sugere a evolução de uma cianobactéria que foi fagocitada por uma célula eucariótica e se transformou num cloroplasto. Beleza, gente? A gente fica por aqui na nossa aula. Deixo vocês com a atividadezinha do capítulo 7, página 379 a 382, essa atividadezinha de Reino Monera, beleza? Conto com vocês, estudem, um abraço e até a nossa próxima aula. Falou!